Governo do Distrito Federal. Foi uma fase difícil, desafiadora. Foi um momento realmente... Você disputou com quem? Eu disputei com o Frejá. Não, quem era o governador? O candidato era o Frejá, eu fui pro segundo turno com o Frejá. Não, mas quem estava no governo? Agnello. O Agnello estava governando. Aí fomos pro segundo turno, eu Agora, e o Frejá. eu quero entender uma coisa. Você é da esquerda, mas você não está do lado dos petistas. A tua esquerda é diferente? Existe esquerdas diferentes? A tua esquerda é do Rede, a tua esquerda é qual que é? Não, nós tivemos divergências, né, que nos afastaram do PT no Distrito Federal. Mas então a matriz era o PT? Não, o PSB foi aliado do PT durante alguns anos. Nós apoiamos o Lula em 1989, apoiamos o Lula em 1994. Depois, em 2014, o Eduardo Campos, o PSB saiu do governo e Eduardo Campos foi candidato a presidente da República. Teve aquela fatalidade, aquele acidente de avião, e eu disputei a eleição naquele ano. Inclusive, eu me lembro, na véspera de Eduardo Campos morrer, ele tinha dado uma entrevista no Jornal Nacional, e que ele utilizou aquela célebre frase, não vamos desistir do Brasil. Eu estava entrando no Congresso da Brasel, lá no Blue Tree, no antigo Blue Tree. Quando ele me ligou, eu liguei para ele, falei, Eduardo, olha, foi muito bem na entrevista, minha mãe elogiou muito, gostou muito da sua entrevista e tal. Aí eu contei alguma coisa que tinha acontecido, alguma decisão judicial que apontava que o Arruda ficaria inelegível. E a última frase que o Eduardo disse para mim foi, se prepare, você vai ser governador de Brasília. E nessa eleição, eu ganhei a eleição para governador de Brasília. É uma figura que eu tenho também muita saudade, foi muito importante para mim. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então estava o Arruda, eu lembro que o Arruda estava em primeiro lugar nas pesquisas, e aí vinha o Dr. Frejá e você. Vocês dois estavam praticamente empatados ali. Quando o Arruda foi eliminado do páreo, e ficou vocês dois. E eu lembro, como eu estava te comentando... O Frejá, eu acho que o Frejá era vice do Arruda. O Arruda ficou inelegível e entrou o Frejá. O Frejá entrou. E aí, quando teve aquele debate, que eu te comentei lá no Museu Nacional, aonde o Frejá falou que ia colocar a passagem a R$1. Foi. Ali já era um desespero, né? Você lembra uma disso, uma tentativa de já estava prometendo... Eu estava na plateia assistindo. E você sabe que, mesmo depois, eu sempre mantive com o Frejá uma relação muito respeitosa. De vez em quando, inclusive, visitava o Frejá. Gostava do Frejá, tenho muito respeito pelo Frejá. É claro que na campanha você tem aquelas coisas, aqueles exageros, que muitas vezes partem das equipes, né? Material apócrifo que sai distribuído e tal. Mas eu nunca fui afeito ao tipo de ofensa pessoal. Inclusive, embora eu tenha feito, num determinado período, uma oposição muito forte ao Roriz, muito forte, o maior opositor do Roriz, sempre o tratei com muito respeito. E ele reconheceu, tem uma história com o Roriz, não sei exatamente qual foi a eleição. Eu sei que o Roriz me chamou aí na casa dele. Está registrado porque eu não queria ter uma conversa com o Roriz que não fosse divulgada, que poderiam achar que eu estava fazendo algum conchavo e tal. Então eu avisei o Correio Brasiliense que eu ia para essa conversa. E eu me lembro que o Roriz falou, olha, você é o político de melhor imagem no Distrito Federal. E eu sou o político que tem mais votos. Eu quero fazer uma composição com você. Escolha o que você quer ser na minha chapa. Eu sou o governador, você escolha. Quer ser vice, quer ser senador? Eu falei, governador, eu fico muito lisonjeado com o convite. Não podia aceitar, porque ia ser uma contradição com toda a minha trajetória. Mas senti-me lisonjeado, fui muito delicado, muito educado com ele. Não respondi na hora, mas posteriormente
disse que não tinha cabimento essa aliança. Mas eu tenho convicção que o Roriz, no final de sua vida, tinha por mim respeito. Assim como você admitiu a política de habitação dele. Sim. Isso, a gente quando é jovem é muito aguerrido, né? Nas nossas convicções e tal. E você, quando foi envelhecendo, você foi compreendendo os outros lados.